Estava passando nos cinemas um filme de grande aceitação, que era o Guerra nas Estrelas. Eu nunca me interessei muito por isso, mas um dia, aliás, uma noite, fui ao cinema e estava passando o filme Guerra nas Estrelas. Eu saí maravilhado pela qualidade do filme, pelas figuras em si, tudo muito bem feito, muito natural, muito nítido, ao contrário dos filmes que geralmente eram feitos sempre obscuramente para esconder os defeitos. Eu fiquei encantado com isso. Passou assim mesmo. Isso me ficou na memória para vários tempos. Naquela época eu fabricava uns enfeites para guardar bolo e tinha um cliente que, em Copacabana, quando eu fui entregar uma encomenda, eu vi na vitrine dele alguns bonecos de Guerra nas Estrelas. Eu perguntei, isso aqui é daquele filme, não é? Diz o dono, o senhor Ari. Alfredo, isso aí é uma loucura. Tem um piloto que traz para mim alguma coisa e a garotada fica maluco com isso. Você devia fabricar isso. Eu digo, pois não. Quer levar para copiar? Claro que eu quero. Aí eu comecei fazendo bonecos de Guerra das Estrelas. Era um sucesso tamanho que os fregueses brigavam para comprar os meus bonecos, só que a minha produção, como sempre, era coisa de trabalho manual, a produção era limitada. Mas mesmo assim, foi um sucesso enorme que eu tive. Star Wars, hein, pessoal? Nossa Senhora! Que emoção, né? E fez história, né? Realmente encanta gerações. E a coisa mais fantástica, se você observar, hoje o seu Alfredo está com 90 anos. Então é muito legal ver que uma pessoa, né, que, vamos dizer assim, faria parte de uma geração acima da geração que ficou encantada com os Star Wars, como eu fiquei. Então é muito legal ver que ele teve a sensibilidade de ir assistir ao filme, observar que aquilo era algo especial, que aquilo faria história e que seria interessante dar acesso a nós brasileiros a itens, porque essas figuras que eu coloquei aqui, minha coleção está ali separadinha. Eu coloquei alguns aqui. Ela foi lançada pela Kenner nos Estados Unidos. Eram figuras de 3 polegadas e 75. Aqui o nosso vilão, Darth Vader. E o seu Alfredo fez cópia dessas figuras, porque na época era proibida a importação para o Brasil, na época da ditadura no Brasil. Então ele nos deu a possibilidade de nós colecionarmos crianças e especialmente adultos. As pessoas que mais compravam esses itens eram os adultos. E aí ele começou a fabricar essas figuras, a fazer cópias em chumbo. Eu digo chumbo assim, na verdade era uma liga, tá? Em resina também, principalmente as figuras maiores. Então ele começou a produzir essas figurinhas aqui, que eu sou muito apaixonado, e mais apaixonado ainda sou pelas figuras que o seu Alfredo produziu, porque era algo artesanal. Lá no exterior, as figuras que o seu Alfredo fez são hipervalorizadas. As pessoas no exterior ficam absolutamente encantadas com essas figuras. E o seu Alfredo mandou fazer caixinhas de papelão que vinha com um papel colorido em cima. Normalmente era um tom neutro, assim, um marrom, né? Marrom claro. Também tinha um tom mostarda, assim. Era colocado uma etiquetinha em cima, escrito Aventura na Galáxia, ou às vezes Model Train,
e na lateral o nome do personagem. Uma época começou a se colocar também o número do personagem. Nós entrávamos nas lojas, como na Robilândia, e aquilo ali ficava exposto nos degrauzinhos assim, com o número, o nome, normalmente o número, e aí você escolhia, ia no balcão e dizia eu quero o número tal. E aí a pessoa se virava para as prateleiras atrás do balcão e ficava aquelas caixinhas ali, umas em cima das outras, e ele pegava a figura que você queria e lhe entregava. Era muito legal. Nossa, olha, eu só pedia isso para os meus pais. Uma vez nós chegamos a ir a outra cidade, lá em Petrópolis, e tinha uma loja de brinquedo lá famosa, procurar essas figuras que começaram a ficar escassas, né, no mercado, e aí nós fomos lá. Eu ficava louco. A primeira vez que eu vi, eu lembro até hoje. Eu acredito que tenha sido... Eu me lembro quando eu vi. O local é que eu fico um pouquinho em dúvida, mas se eu não me engano, foi na loja do Seu Russo, em Pilares, que foi uma loja que fez história no subúrbio carioca. A galera aí que gosta de Autorama, era uma loja que tinha itens assim de Autorama, assim, inacreditáveis. Até hoje eu tenho algumas coisas dessa loja aí de Autorama, e a galera do Autorama ia lá direto. A história do Seu Russo é outra que eu posso contar, mas esses itens trouxeram muita emoção a nós brasileiros. Não eram figuras baratas, mas assim, baratas, né, depende do seu padrão econômico, né? Mas vamos dizer em relação a outros brinquedos. Mas meus pais na época se esforçavam para comprar, porque a minha alegria era enorme. E como eu falei, né, eram figuras feitas em metal, uma liga que tinha chumbo, antimônio, e em resina também. Mas quem vai contar essa história pra gente é o seu Alfredo, tá? Como é que ele fazia, como ele produzia. Era um item artesanal, por isso naturalmente acabava sendo um pouquinho mais caro do que alguns itens na época, mas era muito legal. Conta aí pra gente, seu Alfredo. Naquela época estava chegando ao Brasil uma novidade, que era a borracha de silicone para fabricação de moldes. Esse material era francês, havia apenas uma loja que vendesse esse material. Eu procurei e eu passei a fabricar alguma coisa da seguinte forma. As peças maiores eram fabricadas em borracha de silicone, que aceitava de qualquer tipo de material, inclusive chumbo ou resina, e as partes mais delicadas eu fazia em chumbo, como braços, pernas ou outros detalhes. As armas dos bonecos, espadas e tal, era também feito em chumbo. Nessa época o material para a espada, para ficar mais bonito, mais imitando aço, era chumbo misturado com um pouquinho de estanho. Bom, o metal usado era uma liga de chumbo com antimônio. Naquela época era usado até nos jornais para impressão do papel. Aquele material era depois jogado fora para o ferro velho. Eu comprava e servia perfeitamente porque era um metal fácil de derreter, era feito até num fogão um fogão caseiro, até que mais tarde os jornais passaram a fabricar esse material, mas de impressão em alumínio, e eu tive que procurar eu mesmo fazer a liga. Comprava o antimônio e misturava com um pouco de chumbo e continuei fazendo a liga nesse tal. Além das figuras de Guerra das Estrelas, eu fazia também para maquetista. Naquela época era muito comum, pessoa que lançava prédio ou construções, punha figuras
onde eu era praticamente o único fabricante no Brasil desse artigo. Era uma venda muito grande, talvez melhor até que os bonequinhos da coleção do Aventuras na Galáxia. As peças tinham partes em resina, principalmente as peças maiores. Os bonecos era mais para colecionador do que propriamente para criança. Porque criança, se brigasse jogando o boneco na cabeça do outro, podia machucar seriamente. Então, apesar de ser para colecionador, era muito procurado por pessoas adultas. E na época da ditadura no Brasil, foi um momento complicadíssimo, né? Só ver aí a história, né? Era proibida a importação de muitos itens, desde automóveis até produto de beleza, você não podia importar. Então, esses itenzinhos da Kenner, você também não podia trazer, porque era proibida a importação de brinquedos para o Brasil. Olha quanta coisa legal a gente deixou de ter acesso, não é? E o seu Alfredo, vendo isso, começou a produzir esses itens, possibilitando que nós nos divertíssemos, que nós colecionássemos e tudo mais. E por que eu digo que o seu Alfredo começou a fazer cópias e não falsificações? Na época, as autorizações para fabricar um determinado item, elas não eram globais, elas eram regionais. E no Brasil não havia representante desses itens, né, para a fabricação desses itens. Então você poderia fazer cópias desses itens. A partir do momento que surgiu, né, um representante desses itens no Brasil, aí sim o seu Alfredo teve que parar de fazer as cópias, né, a fabricação, para que o representante o fizesse. E fez, né, quem sabe que fez ali meio, não ficou nesse padrão aqui não. E mesmo os itens do seu Alfredo sendo artesanais, eles têm uma qualidade importante. Como eu disse, os itens artesanais, principalmente no exterior, às vezes a gente não vê o quão complicado é isso. Se vocês virem meus vídeos, eu falo sobre a importância desses itens artesanais para o colecionismo, e eu acho que esse foi o bootleg, né? A gente chama, entre aspas, o bootleg, vamos chamar de cópia mesmo, que eu acho que mais importância teve no Brasil. Dizem que esses foram os primeiros itens de 3 polegadas e 75, eu não sei, do Brasil, mas assim, fez uma história incrível. E o seu Alfredo conta aí um pouquinho dessa história, dessa época complicada aí do Brasil pra gente. Naquela época era totalmente proibida a importação de brinquedo. A indústria nacional só produzia coisinha que a garotada não estava aceitando. Quando aparecia alguma coisa vinda de contrabando, era um sucesso. Quando eu lancei os bonecos de Guerra nas Estrelas, foi um estouro nacional. E, como sempre, eu só não consegui mais porque realmente a minha produção dependia de trabalho manual e era muito limitada. Essa situação continuou muito boa para mim, porque consegui realmente fazer algum sucesso. Até que aconteceu, sendo chamada por um advogado que me falou o seguinte: Sr. Alfredo, você está produzindo esses bonecos, mas sabe que se tem registro americano.
só teria que ter licença para produzir. Só faz favor, para ou para não termos que processá-lo. Nós não vamos fazer mais nada judicialmente, porque vemos que a sua oficina era um artesanato pequeno, mas não faz mais os bonecos. Agora, vocês pensam que com essa dificuldade que surgiu aí, né, surgiu um representante no Brasil, né, para a fabricação desses itens, vocês acham que o seu Alfredo balançou, que o seu Alfredo desistiu? O seu Alfredo é um artista. E aí ele criou as novas aventuras na galáxia. Ele simplesmente criou novos personagens através daquelas peças que ele possuía, já até havia produzido. Ele criou novos personagens e novas histórias. Não foram só os personagens. Porque o que eu acho bacana na figura de ação é que por trás dela vem a história de um personagem, né, que foi criado por uma pessoa. E aí o seu Alfredo criou esses novos personagens e essas novas historinhas. Então, Novas Aventuras na Galáxia vinham com um papelzinho, com um desenho do boneco e a história daquele personagem. Cara, isso é assim... As pessoas que conhecem esse meio, né, que sabem da dificuldade de criação das coisas, etc. e tal, sabem que isso é uma coisa assim, é um grande barato. E as Novas Aventuras na Galáxia fazem parte dessa coleção. A galera que coleciona isso corre atrás desses itens hoje em dia como se corressem atrás dos itens de Star Wars, porque eles fizeram parte dessa história e dá-se muito valor a isso. Como eu disse, lá no exterior, inclusive eu estive vendo algumas coisas recentes sobre isso, a galera dá uma importância a esses itens enorme. E cá entre nós, né, seu Alfredo, esses itens ficaram tão legais, que, pô, se tivesse conhecido o senhor antes, lá o pessoal que criou lá os Star Wars e tal, eles podiam ter incluído esse personagem nos filmes, né? Quem sabe agora, com essas séries novas que estão surgindo aí, os filmes, de repente eles veem os seus itens lá e colocam aí. Seria um grande barato. Já pensou? Brasil lá com a representação lá nos Star Wars, né? E Portugal também, né? Que isso é português e brasileiro. Quando eu fiquei proibido de fabricar o original de Guerra nas Estrelas, eu criei meus próprios bonecos com o nome de Aventuras na Galáxia. Eram semelhantes ao do americano, mas tudo diferente, moldados por mim. Minha filha ajudava no desenho das figuras, na historinha, tinha a história de que cada personagem funcionava dentro dessas aventuras na galáxia, e era vendido em caixa, que era feito na gráfica. Eram caixinhas de papelão, onde cada boneco era guardado individualmente para poder vender. E vocês sabem quem é essa menina que o seu Alfredo fala aí no vídeo? Essa menina é a filha dele, que é a minha querida amiga, a arquiteta Leila Marques. Ela é que criou, né, basicamente, naturalmente eles juntos ali, que criou as histórias, né, dos Novas Aventuras na Galáxia. E se você observar, vinha um papelzinho ali, né? E também às vezes vinha um papelzinho com o número dos personagens, aquilo datilografado ali na máquina de escrever. E é claro, ela sendo arquiteta sabia desenhar, então ela que desenhou aquilo tudo. As naves, o Alfredo fez naves também, bem legais, havia assim umas naves fantásticas, muito interessantes, e ela que desenhou aquilo tudo ali, aquelas coisinhas todas,
as letras, tudo aquilo foi feito por ela, com a minha amiga Leila Marques. E através dela que eu cheguei no Seu Alfredo. E essa é uma história muito bonita, muito legal. Eu vou contar para vocês depois no final do vídeo.